Amados irmãos, mais um domingo de Santa Ceia, domingo da mesa do Senhor. E, como você já sabe, ao longo desse ano de 2025, nós estamos dedicando todos os nossos encontros de ceia para falarmos e recolhermos lições profundas, importantes, sobre pessoas ao redor da cruz. Esse é o nosso tema de todas as santas ceias, personagens ao redor da cruz. Nós falamos em janeiro sobre a cruz como um tema central para a fé cristã. Nós falamos no mês de fevereiro, que já acabou, sobre Judas, o discípulo que traiu a Cristo. E hoje nós vamos falar sobre outra pessoa ao redor da cruz que também tem muito a nos ensinar com o seu exemplo. E este é Pedro, e é o discípulo conhecido por ter negado ao Mestre, negado a Jesus. O texto que vai nos embasar para a nossa reflexão dessa noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler os versos de 69 até 75. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler com atenção e você nos acompanhe na sua Bíblia para meditarmos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o exemplo deste discípulo que negou a Jesus, Pedro. Evangelho de Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 26, versos 69 até 75. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu não me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, a tua palavra está diante de nós, e nós te rogamos, pela tua misericórdia, que tu nos instruas a partir do que ela tem a nos ensinar, que possamos enxergar nela a autoridade da tua parte. Ensina-nos a não questioná-la, mas nela aprender e dela bebermos, Senhor, para adquirirmos sabedoria, crescimento na fé e, sobretudo, constrangimento para a mudança. Que nesta noite tu possas falar a cada um dos teus filhos e filhas, como também falaste a mim e ao nosso coração. Eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Sempre que nós falamos de pessoas que erraram, nós temos uma tentação muito grande de termos um olhar profundamente julgador para com essas pessoas. Geralmente, quando alguém nos conta: meu irmão, você ficou sabendo do pastor fulano que cometeu adultério? Você ficou sabendo do irmão ciclano que foi preso? Ou você ficou sabendo da irmã ciclana que estava tão bem no reino de Deus, envolvida na casa do Senhor e foi envolvida num escândalo, fraudes, roubos? E a gente tem uma postura naturalmente julgadora. Isso é nosso. Isso diz respeito a quem nós somos. Dificilmente nós, quando nos deparamos com uma notícia, uma informação, muitas vezes acaba que não é nem notícia nem informação, é fofoca mesmo. Dificilmente, quando você está diante dessa informação, você procura pensar: o que levou esta pessoa a cair? O que levou este irmão, esta irmã,
este servo de Deus, esta serva do Senhor, a tropeçar. E veja, esse exercício ele é tão libertador quanto ministrarmos perdão na vida das pessoas, tendo com elas misericórdia. Mas jamais nos esquecendo que o chamado de Cristo não é para sermos condescendentes com o erro, com o pecado, mas olhando misericordiosamente para quem errou, podemos ensinar e também aprender. E esse processo é extremamente rico na vida cristã. É extremamente rico na caminhada ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a trilha do cristianismo, ela é uma trilha frequentemente marcada. Guarde isso no seu coração. É uma trilha, é um caminho frequentemente marcado por segundas chances. Assim foi com Jacó, um ex-trapaceiro. Assim foi com Davi, um ex-adúltero e assassino. Assim foi com Salomão, um ex-idólatra. Assim foi com Abraão, um ex-mentiroso. Assim foi com Moisés, um ex-fugitivo do Egito. É uma caminhada de segundas chances. Com Judas, não foi assim que aconteceu. E você, no mês passado, viu conosco aqui. Se você não viu, temos lá no canal da IPA, no YouTube, esta mensagem completa sobre Judas. Judas não esperou a segunda chance. Ele enforcou-se, como nos registra o livro de Atos, capítulo 1, levando os 12 apóstolos, ou os 11, melhor dizendo, a substituírem-no no colégio apostólico por outro homem também temente ao Senhor, que caminhou ao lado deles, a saber, Matias. Mas veja, Pedro tem uma trajetória muito parecida com a de Judas. E não é por acaso que nós vemos Judas e agora estamos vendo o exemplo de Pedro, porque paralelamente essas duas histórias se cruzam na negativa e na traição. A traição por Judas, a negativa de Pedro, e ambas nos trazendo no coração um sentimento de confusão. Eu já vi diversos irmãos que, maduros na fé, com uma caminhada de experiência já na vida cristã, ainda se pegam perguntando: como pode, pastor? Como pode eles terem andado ao lado do mestre e ainda assim o negado ou o traído, como no exemplo de Judas, como no exemplo de Pedro? Pedro, ele estava assustado. Foi Pedro que, diante do mestre, disse: não, mestre, de forma alguma, vamos deixar que te crucifiquem. Quando Jesus anunciava diante dos seus discípulos o destino e a missão para a qual ele foi chamado pelo Pai, de dar a sua vida voluntariamente para que eu e você tivéssemos gratuita e maravilhosa salvação. Mas ainda havia no coração daqueles discípulos uma profunda expectativa messiânica terrena. E quando se cumprem as palavras que Jesus lhes dizia, eles ficaram atônitos, se esconderam, ficaram assustados, pois muito do que Jesus os ensinou em parábolas, agora já não eram mais alegorias e símbolos, eram palavras diretas. Importa que o Filho do Homem seja sacrificado para que ao terceiro dia ressuscite dentre os mortos. Isso não era alegoria, isso não era parábola, isso não era símbolo. Jesus falava diretamente quando dizia a respeito da sua obra redentora. E Pedro estava assustado quando ele descobre que não era alegoria, que não era símbolo, que não era uma linguagem figurada. O sonho do Messias chegou ao fim. São diversos exemplos, não é só Judas, não é só Pedro, são os dois no caminho de Emaús. Nós imaginávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel. O desejo de todo judeu convicto, sincero, que adorava a Deus, era ver Roma, com todo o seu paganismo, com todo o seu pecado, para fora das suas terras e ver restituída diante dos seus olhos a glória de outrora, a restauração do trono de Davi.
Esse era o desejo, a expectativa. Isso era o que ardia o coração de cada um deles. Mesmo Jesus tendo dito várias vezes para eles: meu reino não é deste mundo. Meu reino é daqui. Mestre, chega Tiago e João. Preocupa-nos dizer-te que separe para nós, quando chegares no teu reino, um lugar à tua esquerda e um lugar à tua direita. Queremos ser ministros, chefes de Estado. E Jesus disse: eu não estou entendendo nada. No meu reino, o maior é o que serve, não o que é servido. Não como são os maiorais dos povos pagãos. Um sonho encerrado. Este é o olhar de Pedro quando nega o mestre, como ele mesmo já havia predito na última ceia, ou na última Páscoa, quando ele se une no texto que lemos alguns versículos antes, em Mateus capítulo 26. Todos aqueles anos andando em vilas, Cafarnaum, Betsaida, Betânia, periferias, chegando eles depois de curarem, de libertarem em Jerusalém, já na caminhada para a cruz, onde os ânimos da casta judaica e das autoridades romanas começam a se aflorar um pouco mais com as denúncias que Cristo faz em face do pecado, da hipocrisia e da religiosidade vazia daqueles que se ostentavam como donos de Deus, quando na realidade não tinham nenhum poder a esse respeito. Todos aqueles anos, será que tinham sido em vão? As experiências, o consolo recebido do Mestre, Pedro, que foi sempre um representante do colégio apostólico, recebendo autoridade da sua parte, também no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando o Senhor diz: em verdade te digo que tu és Pedro. O nome dele era Simão. Agora não, agora você é uma pedra. Você é uma rocha. E em cima da tua confissão, que confissão é que ele disse? Quem vocês dizem que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em verdade eu te digo que nem carne nem sangue te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E em cima desta pedra, desta rocha, dessa fé convicta, firme, eu vou estabelecer a minha igreja. E nem mesmo a morte poderá vencê-la. No original, quando ele diz Hades, que muitas vezes é traduzido nas nossas Bíblias como inferno. O que fazer nesse momento? Quando o nosso sonho está no ralo, quando o nosso sonho está diante de nós, se despedindo, dizendo: não estou mais com você. Tudo que você planejou, todos os sonhos construídos, toda a expectativa de que ainda haveriam de surpreender, e de fato surpreenderam, mas não pelas razões que eles tinham no seu coração anteriormente. Do império, da glória, do louvor de homens, do reconhecimento. Entra ele numa casa com uma espada, livra Jesus das autoridades e inicia uma revolução. De repente, Pedro tinha todo esse plano bem desenhado, quando vai espreitando o seu mestre sendo levado para a humilhação. E ele certamente teve essas elucubrações na mente. O que farei eu? O que eu posso fazer para livrá-lo? O que eu posso fazer para salvar o meu melhor amigo? Aquele que me chamou para caminhar por sobre as águas. Aquele que mudou o meu nome. Aquele que mudou a minha história. Eu era um pescador. Eu não era ninguém. E ele me fez uma nova criatura. O que eu posso fazer? Esses possivelmente podem muito bem ter sido os pensamentos de Pedro quando ele estava sentado perto daquela fogueira. O apóstolo se encontrava num ambiente intimidador, hostil para um discípulo de Jesus. Todos eles estavam nessa circunstância.
E nesse momento, a criada da casa do sumo sacerdote, Caifás, onde interrogavam a Cristo, faz uma simples afirmação. Lá no verso 56. Este também estava com ele. Lucas 22, 56, no texto correlato. E o dilema está lançado. O que eu faço diante disso? E agora? Por mais que o contexto e as circunstâncias sejam outras, meus irmãos, eu, você, do mais jovem ao mais velho, todos nós, se não passamos, vamos passar ainda nas nossas vidas por esse teste. Você, eu te vi com Jesus. Você pertence ao grupo dele. E você é um representante de Cristo. E quando isto acontecer, encontrarão os nossos inquiridores, aqueles que nos perseguem, evidências suficientes de que temos seguido a Ele, pela forma como falamos, pela maneira com a qual você se comporta, ou o negaremos com medo, assustados e aflitos. A história de Pedro negando o Senhor 3 vezes naquela mesma noite traz lições preciosas para nós encararmos o desafio do discipulado. O versículo-chave que eu queria destacar com os irmãos é o verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu queria também dividir com vocês o mesmo texto correlato que se encontra no Evangelho de João. Veja comigo, por favor, na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 18, nos versos de 15 a 18 e 25 a 27. Evangelho de João tem um outro detalhe que eu gostaria que você percebesse comigo sobre este episódio. Lembrando aqui, apenas a título de curiosidade, muitos pensam que o galo cantou 3 vezes. O versículo é muito claro ao nos mostrar que o galo cantou uma vez só. Mas esse galo estava com problema se ele estivesse cantando 3 vezes. Ele negou 3 vezes antes que o galo cantasse. E há uma dúvida histórica, teológica, sobre se este galo era de fato o galo que nós conhecemos, não é? O animal, mais conhecido como esposo da galinha, ou se era um trompete da guarda romana chamado galo, o canto do galo, que era para avisar da primeira rotina da manhã, da troca das tropas. Sendo uma coisa ou outra, o fato é, ele ouviu alguma coisa que o fez lembrar que Cristo o havia avisado antecipadamente da sua negação. João 18, de 15 a 18, diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. E Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Ele está aí como infiltrado. Ele conseguiu um contato que colocou ele dentro dos acontecimentos lá, sem que ninguém soubesse que ele era seguidor de Jesus, para ele acompanhar de perto. Ele estava espionando. E os guardas, diante do frio que fazia ali no pátio da casa do sumo sacerdote, fizeram uma fogueira e ele estava junto com eles para se misturar. Mas Pedro, além de pescador e discípulo de Jesus, ele ainda era agente secreto. Ele estava ali envolvido dentro dessa perspectiva. Verso 25 em diante. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele?
Ele o negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. E no texto de Lucas, no capítulo de número 22, nós vemos a mesma expressão com um outro detalhe também. Ali, a partir do verso 54, Lucas 22, dos versos 54 até 62. Então, prendendo-o, levaram e introduziam na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, todos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Preste bastante atenção, verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Agora dá para entender porque que ele estava chorando, né? Não bastasse toda a carga sentimental dele, que conviveu e experimentou as maiores doses possíveis do amor do Cristo, enquanto homem, expressão exata do ser de Deus, todo o seu acalanto, os seus ensinamentos, sua amizade, as suas advertências, sua proteção para cada um dos 12. Ele lembrando, passando um filme na sua cabeça, depois de ter feito o que ele disse que jamais faria, o Senhor fita nele os olhos. Só que preste bastante atenção. Muitas vezes, esses olhos de Cristo, para você que prometeu ser fiel a Ele, jamais o negar, também vão estar diante de nós. Também vão estar olhando para você, como dizendo: lembra o que eu te disse? Você recorda de eu ter te advertido que você me negaria, que você seria fraco, que você iria desfalecer? Você lembra? Ele também irá olhar como olhou para ele. E a nossa postura não pode ser outra como esta, de chorarmos amargamente. Nem o olhar de Cristo para Pedro, nem o choro de Pedro, lembrando do seu mestre, são bem interpretados pela igreja contemporânea. Muitas vezes vai se associar ao olhar como se Jesus não te disse, mas não é esse o olhar. O olhar de Jesus é para aquele pai que falou assim: meu filho, não faça isso, vai ser péssimo para você. Essa decisão que você vai tomar, essa postura que você decidir adotar, vai te trazer ruína. E o filho vai lá e faz exatamente o que você disse para ele não fazer. E você olha para ele com lamento, angústia. O olhar de Jesus para Pedro ali assim: por que, Pedro? Eu disse a você. Não é um olhar assim: eu te disse. É um olhar de lamento. Da mesma forma, o choro de Pedro, diante daquele olhar penetrante do seu Senhor, cuspido e humilhado, e ele, muito longe disso, enfrentando muito menos, o negou gratuitamente. E o seu choro é de arrependimento. Não é um choro de remorso. É um choro de verdadeiro arrependimento, que é o que deve mover
o nosso coração quando somos confrontados do nosso pecado, da nossa condição, meus irmãos. Esse exemplo, apenas em duas situações, nos ajuda muito a entender sobre Pedro. Por mais que o contexto, as circunstâncias sejam outras, como eu já disse, todos nós passamos por situações em que precisamos nos posicionar como seguidores de Jesus ou então o negaremos. A história de Pedro negando 3 vezes numa única noite, o Senhor traz lições preciosas para encararmos o desafio do discipulado. A primeira lição que nós aprendemos é a respeito da queda de Pedro. E a primeira pedra que o fez tropeçar foi o fator autoconfiança. Poucas horas durante a ceia, que lemos aí no capítulo 26 de Mateus, vamos voltar lá para Mateus, Jesus diz aos discípulos, em Mateus 26, 31, e não só para Pedro, para todos, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pedro, porém, respondeu a ele, verso 33, ainda que todos te abandonem, nunca te abandonarei. Autoconfiança. Eu vou contigo, mestre, até onde tu fores. Mas só até tu ires, porque aí eu vou pensar melhor. Sabe? Pedro tinha uma visão errada a respeito dele próprio. Ele achava que ele era forte quando era fraco. Ele se achava muito corajoso quando tinha no seu coração muito medo, como nos prova esse episódio. Ele se achava um homem extremamente fiel quando se revelou covarde. Muitas vezes a grande falha que vai nos levar para o buraco, para nos afastarmos do Senhor, é termos uma compreensão errada a respeito de quem nós somos. A autoconfiança. Ele se vê capaz, preparado, seguro de si, do seu amor por Jesus. Ele dava mais crédito às suas próprias convicções do que às palavras do Mestre. Em Lucas 22, 33, ele diz, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas vemos no final, depois do canto do galo, que Jesus estava certo e Pedro estava errado, a seu próprio respeito. A autoconfiança levou Pedro a negar Jesus. E a autoconfiança pode fazer o mesmo com você também. Te trazer uma expectativa ilusória sobre a força que você realmente tem. Dizem os grandes e piedosos homens de Deus, na história da igreja cristã, que o segredo para uma vida vitoriosa em nome de Jesus não é ser forte, é exatamente o contrário, reconhecer que você é fraco, porque aí sobre nós repousa a graça de Cristo, como Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, porque quando sou fraco, é que sou forte. O antídoto contra essa nossa tendência é atendermos ao que Cristo nos convida a fazer. Ele não disse para nenhum dos seus discípulos, sejam fortes, acreditem no seu eu interior. Tudo que você olhar é seu, porque Deus te possibilitou sonhar, então é seu. Fuja disto, porque é falso, é infernal, é satânico. São pedras para você tropeçar. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca prometeu vida boa para os seus discípulos. Jesus nunca afagou o ego de nenhum deles, sob o pretexto de que, se fosse duro, os entristeceria. Foi duro quando precisou ser, porque isso os fortaleceu. E disse para eles, quer vir após mim? Quer me seguir? O que você tem que fazer? Pega a sua cruz. Só isso? O que mais? Negue-se a si mesmo. Não tem espaço para autoconfiança no coração de um verdadeiro discípulo de Cristo, a não ser que o seu objetivo seja, como Pedro, alcançar quedas e não
sucessos na caminhada com o Senhor. Por quê, meus irmãos? Para terminar esse primeiro ponto da autoconfiança, não existe meio termo. Ou você tem autoconfiança, ou você não tem autoconfiança e vai negar a si mesmo, como Cristo nos convidou a fazer, ou você está cheio de autoconfiança. E adivinha quem você vai negar? Jesus. Um desafio para nós, hoje, é pensarmos que a autoconfiança contraria o porto central do Evangelho. Isto é, o crente vive hoje pelos méritos de Cristo e não por causa de si mesmo. Em segundo lugar, nós observamos ainda, queridos, que existe o fator tentação. Agora eu passei demais. Pedro negou Jesus porque não deu muita importância para a realidade espiritual das tentações. No Evangelho de Lucas, nesse texto que nos conta que nós lemos também, Lucas 22, no verso 31, nos é dito que Jesus avisou a Pedro que Satanás queria destruí-lo, porque ele era o líder da igreja. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Satanás quer começar por lá, pelo líder. Ore pelo seu pastor. Ele quer acabar comigo. Não tenha dúvida disso. Ore pelos presbíteros da igreja. Ele quer envergonhar cada um deles. Ele não está satisfeito. Quando a igreja está feliz, está trabalhando, está pregando fielmente a palavra, ele não está satisfeito. Ele quer nos destruir. E quer destruir a você também. Em Tiago, a palavra de Deus nos ensina que ele está como um leão ao nosso redor, esperando uma brecha. Jesus disse a ele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Ele está atrás de você. Ele está te observando, ele está monitorando o teu passo. A palavra peneirar, aí tem o sentido de moer, destruir. Está sendo usada de uma maneira figurada para expressar o objetivo de Satanás com Pedro. Riscar o seu nome da história. Esse era o objetivo de Satanás com Pedro. E por isso Jesus usa essa palavra, como está lá no léxico analítico do grego do Novo Testamento. De fato, meus irmãos, a Bíblia nos alerta várias vezes sobre a preparação que os crentes precisam ter com relação à tentação. Porque é uma realidade da tua vida. Não pense em você que agora você virou cristão e agora eu estou fortalecido, agora eu estou blindado. Agora que tu vai ser tentado. Agora que vai ser difícil a caminhada. Porque antes você já estava no mundo. Não tinha nada que ser feito para te conquistar para lá. Mas agora que você nasceu de novo, todas as forças do mal vão conspirar contra você para que você retroceda na tua caminhada. E a arma perfeita para isso chama-se tentação. Nem Cristo, Filho de Deus, foi isento dela. Entretanto, nos ensinou com seu exemplo em Mateus 4, que nós podemos vencê-la com a palavra de Deus. Para todas as 3 tentações que Satanás fez ao nosso Senhor no deserto, estando ele em jejum, estando ele em oração, mas com o Espírito do Senhor ao seu lado, diz o texto. Ele venceu cada uma das tentações dizendo: está escrito. Nós vencemos as tentações com a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz lá, o próprio Pedro, veja só, na sua carta, já depois desse processo de transformação, em 1 Pedro 5, verso 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Falei, Tiago, na verdade é Pedro. Veja, ele fala isso com uma propriedade escandalosa, porque ele viveu isso na pele. Você consegue compreender? Cristo disse tete a tete, olho no olho para ele: Satanás está atrás de você, Pedro. Toma cuidado. Ele quer te moer, ele quer te peneirar. Toma cuidado. E depois de ter passado essa experiência, nunca mais ele desprezou ou menosprezou o poder das tentações. Jesus também nos ensinou na sua oração dominical, chamada oração do Pai Nosso, em Mateus 6, verso 13: não nos deixeis cair em tentação. As palavras que Jesus disse a Pedro horas antes, no Getsêmani, servem como um alerta para cada um de nós. Quando ele diz,
no verso 41 de Mateus 26. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A Bíblia nos alerta para o fato de que tentações virão para nos fazer negar a Jesus, como aconteceu com Pedro. Fique atento, fique extremamente alerta, pois elas podem surgir a qualquer momento, em qualquer lugar. Às vezes é no seu trabalho, muitas vezes é dentro da sua própria casa, às vezes na faculdade, e quem sabe na palma da sua mão, um aparelhinho chamado smartphone, que é um celeiro de tentações. Ainda um terceiro aspecto da queda de Pedro diz respeito ao fator ambiente. Pedro estava num ambiente hostil e estranho para um discípulo de Jesus. Qual seria o destino dele se ele confirmasse: olha, ele é um dos que estava com o Nazareno. De fato, eu sou. O que ia acontecer com ele? Coisa boa? Não era. Não é? Ele receberia a mesma punição de Jesus? Será? Não é possível especularmos o que poderia ter acontecido. Como também, muitas vezes, até incorrendo numa sanha de descobrir as coisas que não precisam ser descobertas. No ambiente acadêmico da teologia, muitas vezes nós nos perguntamos: e se Judas não tivesse se enforcado, seria ele recebido de novo no colégio apostólico? E se? E se? Não dá para saber. Mas o que nós podemos dizer, com toda segurança, é que o lugar e as pessoas contribuíram. Ah, pastor, foi determinante. Não, mas foi um fator. O lugar onde ele estava também o ajudou neste processo de negar a Jesus. Naturalmente, é assim com você e comigo. E a Bíblia nos ensina, nos avisa que existe um sistema de vida, um sistema reinante no mundo, um pensamento, uma filosofia geral. Ah, pastor, mas é tão bonito esse filme, está concorrendo ao Oscar. Ah, pastor, mas essa música aqui, esse artista, ele é ateu. Ele odeia Deus. Mas ele fala de coisas tão legais, tão bacanas. Vou falar que nem o apóstolo João: filhinhos, não dês ocasião. Preste atenção. A Bíblia é clara em nos ensinar que o mundo é inimigo de Deus. Essa é uma das maneiras pela qual entendemos a palavra mundo. No grego, cosmos. O cosmo, o mundo ao nosso redor, a sociedade, as relações, os negócios, as coisas, as propostas, as carreiras, os sonhos, as trilhas, tudo vai em desacordo com o que a Bíblia nos ensina de como devemos viver. A economia, a política, as guerras. Esqueça essa falsa compreensão de que tem um sistema político que representa a Bíblia. Não tem e nunca terá. Nunca terá. Sabe por quê? A Bíblia não é de esquerda, a Bíblia não é de direita, a Bíblia é do alto. A Bíblia, ela é incompatível com os saberes dos homens. Mas ela nos está como espada exatamente para que nos defendamos a todo custo das perseguições que haveremos de enfrentar. O mundo, nesse sentido, como diz Alexander Reigns, é o lugar da rebeldia humana contra Deus. O mundo contrasta com o reino de Deus. É um centro alternativo de confiança, de compromisso, que pode se levantar contra o próprio Deus e vai. O anticristo, representado no que você compra e vende, no que você carrega na fronte, ou seja, no pensamento. A lembrança simbólica que João faz em Apocalipse, que muitos ficam: meu Deus, vai ser um chip, vai ser não sei o quê. Negativo. Na fronte e na mão. Na mente e nos negócios. No fazer, na tua atitude. Representando o filactério do judeu. Por quê?
também a palavra precisa estar na nossa mente e na nossa atitude. E se você vive contrariamente a isso, eu tenho uma triste notícia para te falar essa noite. Você pode ser um potencial agente do anticristo. Um inimigo de Deus. O fator ambiente é importante, queridos. E também não podemos desconsiderar. Hoje, neste exato momento, como também amanhã, terça e quiçá quarta-feira, o Brasil inteiro, milhões de pessoas estão naufragando na fé. É triste. É lamentável. É triste mesmo. Você que já passou por uma vida e teve um passado do vício, da perdição, da falta de sentido, do esvaziamento total de propósito, você sabe o que eu estou falando. Mas olha, esse não é o momento da igreja sair lá para evangelizar. Pastor, como assim? Fator ambiente. Eu me entristeço, para não dizer que repudio grupos que se chamam igrejas e agora tem o bloco cristão, bloco evangélico. Sabe o que a igreja precisa fazer nesses dias? Não é fazer bloco, não é alugar trio elétrico. Não é gastar, para não dizer desperdiçar, o suado investimento dos seus dízimos, das suas ofertas com aluguel de trio elétrico. Sabe o que a igreja precisa fazer? Precisa rasgar suas vestes. Precisa se jogar no chão com pó. E se humilhar. E rogar ao Senhor e dizer: Senhor, salve o meu país. Senhor, salve estas vidas. Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Não vai ter efetividade nenhuma. Coloca na balança, sabe qual é o maior potencial que você tem num investimento dessa monta, trio elétrico, gospel, essas bobagens? Aí você está dando lugar para a tentação. É mais fácil você ser convertido por esse movimento de pecado, de degeneração, de inimizade contra Deus, do que você converter alguém ali. O fator ambiente é importantíssimo. Como nós estamos reagindo ao ambiente hostil em que nós vivemos atualmente? Nós temos negado a Jesus como Pedro, ou encarado as consequências de nos identificarmos com Ele, com a Sua palavra e com a Sua verdade. Nós temos apoiado tipos de filosofias, ideologias contrárias a Jesus. Essa foi a queda de Pedro. Mas a história não acaba aí. Se você pensou que nessa noite a gente ia acabar aqui falando só sobre o discípulo que negou Jesus, eu quero te apresentar o discípulo que foi salvo por Jesus, que foi restaurado por Jesus, que foi totalmente transformado por Ele. E é por isso que é importante falarmos, para terminar, sobre a restauração de Pedro. Primeiro, abordando o seu processo de arrependimento. A história dele seria muito triste, lamentável, dramática, se acabasse na cena em que ele nega 3 vezes ao mestre naquela mesma noite. Mas aquele apóstolo experimentou o que nós chamamos de redenção. Lembra do início quando eu falei? A jornada cristã é uma jornada de segundas chances. E aqui ele experimenta 3 coisas fundamentais que vão mudar para sempre a sua história. Ele vai experimentar um processo de arrependimento. Ele vai experimentar a verdadeira restauração. E ele vai ser enviado para a missão. O processo de arrependimento começa com aquele olhar penetrante de Jesus. No momento em que ele o nega pela 3ª vez, imagine você, com a boca na botija, sendo pego no cometimento de um crime em flagrante. Imagine você essa sensação. É a sensação que Pedro sentiu naquele momento. Pois exatamente quando negava pela 3ª vez, o Senhor fita nele o olhar. Como eu disse, não o condenando, lamentando, triste.
pelo tropeço do seu amado discípulo. Não sabemos quanto tempo durou aquele olhar, mas foi suficiente para quebrantar completamente o coração do apóstolo. E Lucas, como vimos lá no capítulo 22, foi o único a registrar esse detalhe. Então o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro. E como resultado desse olhar, Pedro se lembrou da palavra de João 13:38, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Tem uma expressão interessante no nosso meio popular que diz assim: caiu a ficha. Caiu a ficha. Agora ele entendeu o que Jesus estava dizendo. Voltando no que eu estava dizendo antes, não é figurado, não é simbólico, não é figurativo. Ele entendeu que Jesus havia dito verdadeiramente o que iria acontecer. O mestre estava certo, o discípulo errado. E o arrependimento, queridos, ele começa com o reconhecimento. Quando Jesus olha, ele chora amargamente, ele chora porque lembrou-se das palavras que Jesus lhe dissera. E com essa lembrança, não apenas lembrou para dizer, queria ter feito tudo diferente. O seu reconhecimento é de que Cristo não falha jamais. Entender isso é o primeiro passo para que nós nos arrependamos. Porque quando você está bem, quando você está pulsante na fé, vibrante, seguro da tua fé, dificilmente você vai pensar a esse respeito. Existe um ditado antigo que diz que o macaco, ele só cai da árvore descendo. Porque ele está seguro, ele já subiu. Se ele já subiu, descer é fácil. E geralmente é onde ele cai. A gente, quando precisa descer alguns degraus na vida, a gente é desafiado. Muitas vezes nós somos desafiados a nos arrependermos, a lembrarmos do que o Senhor disse a nosso respeito. O quadro está montado, o galo já cantou, Jesus olhou para ele, a consciência dele foi ativada, e Pedro, reconhecendo o pecado que acabara de cometer, sai daquela cena chorando copiosamente. 3 dos evangelhos relatam esse choro, Mateus, Marcos e Lucas, e utilizam a mesma palavra grega para isso. O seu choro é refletido pelos evangelistas como klaio, que no dicionário grego significa reação externa e imediata do homem mediante grave sofrimento. Gente, não é qualquer chorinho, não. Não é um lamentinho, não. A palavra que está logo em seguida é uma desinência no grego. Chorou amargamente. Choro de lamento, choro de decepção consigo próprio. Choro de Davi, quando Natan conta para ele do seu pecado. Choro de Paulo, quando lembrava do seu passado. Choro de arrependimento sincero. Mateus e Lucas vão além, dizem que ele chorou amargamente. Esse é um advérbio usado, veja, no Novo Testamento inteiro, só nestes 2 textos. Esse advérbio grego, amargamente, em Lucas 22:62 e Mateus 26:75. E é usado para indicar a intensidade do choro, a dor aguda que Pedro sentiu quando percebeu ter negado o mestre. Será que nós temos reconhecido os nossos pecados? Qual foi a última vez que você chorou pelos pecados que você cometeu? Confessando diante do Senhor. Tem coisa melhor. Dói. Mas se dói, é porque está no caminho certo. É porque o Espírito Santo está contigo. Qual foi a última vez que você chorou? Jesus nos ensinou, lá em Mateus 5:4, que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas a primeira bem-aventurança, no verso 3, é bem-aventurados os humildes de espírito. Mas a palavra aí é miserável. Era a mesma palavra do humilde de espírito usada no grego do Novo Testamento para mendigo. Bem-aventurado o miserável espiritualmente. Qual é a consequência de nós olharmos para a nossa condição e identificarmos uma miséria intransponível, espiritualmente falando, uma total impossibilidade de chegarmos até Deus?
Qual é a consequência disso? Choro. Por isso, bem-aventurados os que choram, porque já viram a sua pobreza e enxergam no Senhor a riqueza da sua infinita graça. Arrependimento, queridos. Segundo, o cuidado de Jesus. Pedro experimentou o cuidado do Supremo Pastor e foi restaurado. Esse processo se deu em vários momentos na sua trajetória. Marcos, o evangelista Marcos, relata que o anjo disse às mulheres, lá em Marcos 16:7, a respeito da ressurreição de Jesus: digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galileia. Primeiro passo, Jesus não bota ele de castigo. Me negaste, né, Pedro? Portanto, agora acabou para ti. Vai ficar na geladeira. Não tem isso. Vai avisar os discípulos. E a Pedro. Ele ainda é o representante do colégio apostólico. Podemos ver no relato das variadas aparições de Jesus depois de ressuscitado, como em Lucas 24:36, em João 21. Mas essa de João 21 é que mais nos aproxima de um tratamento pessoal, pastoral, que Jesus dá ao seu amigo, ao seu discípulo Pedro. E a cena se volta para Galileia, onde tudo tinha começado. Anos atrás, lá naquela praia, onde Jesus olha para ele, para seu irmão André, para Tiago, para João e diz assim: vocês sigam-me. E eles largam as redes e vão seguir o mestre, aprender com ele. E depois de ter sido ele morto, 3 dias, sepultado, ressuscitado, ele ainda com aquela mágoa, com aquela marca de ter negado o seu Salvador, o choro ainda sendo tratado, as lágrimas ainda caindo com toda certeza. Não é fácil se livrar de uma mágoa tão grande. E aí Jesus vai ao encontro deles na praia. E você conhece esse texto. E no verso 15, veja comigo, João capítulo 21. João capítulo 21. Verso número 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. No português é muito difícil compreender profundamente o que Jesus estava emocionalmente tratando aqui. Você sabe que no grego a palavra amor ela é definida em diversos vocábulos diferentes, cada um para um tipo de relação distinta. Mas 3 são os mais conhecidos: o amor chamado ágape, o amor de Deus. Você tem o amor filéu, o philos, que é o amor da comunhão, do irmão, o amor de um pai para um filho, de amigos. Você tem o amor erótico ou de casais, chamado eros, também assim conhecido. E nas 2 primeiras vezes que ele pergunta aqui, ele pergunta a respeito de um amor cristão. Pedro, agapas-me? Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. Depois ele repete: Pedro, agapas-me? Tu me amas com esse amor cristão? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
mas o último não é a mesma coisa. Mas você não sabe isso no português, tem que fazer a exegese do grego. É por isso que vocês têm um pastor, por acaso. E ele diz assim: Pedro, filosmi, Pedro, tu me amas como um amigo, como alguém que não vai me abandonar, como alguém que está comigo para o que der e vier, para quando eu precisar de ti. Tu me ama assim, filo, tu me ama com amor de uma amizade verdadeira, sincera. Tu és meu amigo, tu me amas. E o texto diz que ele se entristeceu nesta pergunta, porque passa um filme na cabeça e ele se lembra do galo cantando. Ele se lembra do canto do galo. 3 vezes numa fogueira, assando peixes, o Cristo ressuscitado, ele reconstrói uma cena muito recente no coração do seu discípulo, que nega ele também numa cena parecida, diante de uma fogueira. Só que agora o Senhor não quer mais retirar dele o choro de arrependimento, mas o sorriso da restauração. Quantas vezes Pedro negou Jesus, meus irmãos? 3 vezes. Quantas vezes o Senhor Jesus lhe dá autoridade pastoral? Veja, isso é autoridade pastoral. Pedro, tu me amas? Sim. Você é responsável pelas minhas ovelhas. Se você me ama, você também ama os meus cordeirinhos, aqueles que me foram confiados. Apacenta as minhas ovelhas. Essa autoridade eu te dou. 3 vezes ele negou, 3 vezes o Senhor o restitui na autoridade perante a igreja. Não há pecado, meus irmãos, que Cristo não possa restaurar. O poder da cruz é abundante para aqueles que se arrependem. Existe algum pecado não tratado, precisando de restauração na tua vida hoje? O que é que te fez chorar amargamente? O que é que está te prendendo do verdadeiro arrependimento e da mudança? O Senhor também, eu te digo hoje, em nome de Jesus, pode restaurar a sua vida como fez com Pedro. E o que ele pergunta para você e para mim é: você me ama? Como um amigo? Filosmi, igreja de Ananindeua. A história de Pedro, meus irmãos, nos mostra quanto precisamos da cruz. Somos inconstantes, como Pedro. Nós somos fracos, como Pedro. Nós somos dependentes da graça de Jesus, tanto quanto o líder dos apóstolos, Pedro. A cruz é um tema central para o processo que nós chamamos de discipulado, porque ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, como está lá dito por Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Sinclair Ferguson, queria encerrar com essa frase dele, ele diz: Pedro pensava que o amor dele por Cristo era suficiente, mas Cristo lhe mostrou que a transformação não vem do amor que damos a Deus, mas do amor que recebemos dele. Não é o que você faz, não é o que você fez, não foram as negativas, as traições, as infidelidades, não foram as vezes em que você se escondeu de ser confundido com um verdadeiro discípulo. Isso pode ter acontecido muitas vezes com você, mas essa não é a última notícia, porque aqueles que ele comprou com seu sangue passarão os mais tortuosos desertos na sua caminhada, mas haverão de se reencontrar, porque ele mesmo abandona as outras 99 ovelhas no aprisco para nos buscar onde quer que nós estejamos e nos arrebata de lá para nos salvar e nos tira do caminho da morte para, na sua proteção, nós desfrutarmos da vida abundante que só há na pessoa do bom pastor, Cristo Jesus.
negou Jesus, você pode ser restaurado. Você tem se escondido, Ele pode transformar a sua vida hoje. E é isso que aprendemos com o exemplo de Pedro. Um discípulo que negou a Jesus, mas também um discípulo restaurado poderosamente por Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, te bendizer pela Tua graça. Sabedores que somos do que essa mesa representa. Comunhão, vida, sacrifício, mas prioritariamente salvação. Louvamos o Teu nome, Pai. Porque pelas mais pesadas experiências que cada um de nós, só Tu conheces, tenha passado aqui nessa noite. Circunstâncias que nos marcam, feridas do passado, angústias que massacram o nosso coração. Ainda assim, Pai, quando nos escolhes e diante de nós coloca projetos, propósitos da Tua parte, Tu vai até o nosso encontro, não importando o que fizemos, e nos restaura completamente para sermos novos. Nos dá uma nova veste, mata um novilho, coloca sandálias nos nossos pés, um anel nos dedos, porque o filho que estava morto retornou. E lá estão os Teus braços abertos a nos acolher, porque Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. E muito além disso, desejas conosco nutrir amizade sincera, honesta, de podermos falhar pelas nossas limitações e, sem constrangimento, chegarmos diante da Tua presença, confessando os nossos pecados, dizendo: meu amigo, meu Pai, eu te peço perdão. Nessa noite, Senhor, eu te peço perdão. Nessa noite, a Tua igreja te pede perdão. Porque nós não queremos conviver mais com a dor do remorso, da mágoa, do que o nosso passado diz a nosso respeito. Mas nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, experimentar salvação, refrigério, um futuro que Tu tens preparado para nós, se a Ti permanecermos fiéis e obedientes, seguindo a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós. É assim que te pedimos, Senhor. Em nome e no amor de Cristo Jesus, nosso mestre e nosso amigo. Amém e amém. Amém, igreja? Amém ou não amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Comunhão, sacramentos, mas festa. A noite da ceia, a festa da ceia significa festa, significa alegria, júbilo do povo de Deus. Sabe por quê? Porque nós não adoramos a um Cristo que está aqui empalado, como algumas igrejas que você conhece por aí, uma cruz aqui, um culto de